Bem-vindos à luz do Evangelho no lar do Centro Espírita Lar do Amor. Nosso centro está situado à Rua Viúva Lacerda, 101, no bairro do Maitá. Você pode acompanhar o Evangelho no YouTube, no WhatsApp e no site do Cela. Preparemo-nos, rogando ao Pai Criador e doador de toda a vida a sua misericórdia e aos bons espíritos que velem por todos nós. Façamos uma leitura preparatória do livro O Consolador, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier, a questão 353. O Espiritismo veio ao mundo para substituir as outras crenças? O Consolador, como Jesus, terá de afirmar igualmente: eu não vim destruir a lei. O Espiritismo não pode guardar a pretensão de exterminar as outras crenças, parcelas da verdade que a sua doutrina representa, mas sim trabalhar por transformá-las, elevando-lhes as concepções antigas para o clarão da verdade imortalista. A missão do Consolador tem que se verificar junto das almas e não ao lado das gloriolas efêmeras dos triunfos materiais, esclarecendo o erro religioso onde quer que se encontre e revelando a verdadeira luz pelos atos e pelos ensinamentos. O espiritista, sincero, enriquecendo os valores da fé, representa o operário da regeneração do templo do Senhor, onde os homens se agrupam em vários departamentos ante altares diversos, mas onde existe um só mestre, que é Jesus Cristo. E acrescentou outras respostas à guisa de esclarecimento do mesmo livro. Os espiritistas cristãos devem pensar muito na iluminação de si mesmos, antes de qualquer prurido no intuito de converter os outros. E é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina em toda a intimidade de sua vida. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, Não vim destruir a lei, o Cristo, itens 3 e 4, eis o nosso tema do Evangelho. Leiamos os itens. Item 3. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um último iota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos,
e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens, ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são, sem distinção, o objeto da mesma solicitude. No item 4, continuamos. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos, para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave, e essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Vamos conversar um pouquinho sobre esses itens, a começar pelo título, Cristo, que significa o ungido, e que muitos de nós ainda não entendemos bem, já que esse título se refere a uma promessa de Deus aos israelitas, que o Messias viria para libertá-los. Ou seja, o Messias, o ungido, pois naquele tempo todas as pessoas eram ungidas quando haviam sido chamadas por Deus para servirem como profetas, significando que Deus os havia escolhido e capacitado para tal exercício. E o povo de Israel ansiava pelo prometido, aquele que seria separado e consagrado por Deus de forma suprema. Assim, quando Jesus nasceu, naquela época, existia uma grande expectativa a respeito desse Messias, já que o haviam esperado durante séculos. Uma vez tendo essa compreensão, não é por acaso que o Evangelho começa com esse tema, pois é importante compreender a imutabilidade e a eternidade da lei de Deus como fundamento de todos os ensinos de Jesus. Jesus, ao afirmar que não veio destruir a lei, esclarece-nos sobre a sua missão. Jesus veio a serviço da lei de Deus, confirmando sua imutabilidade, a imutabilidade das leis, alertando sobre as falsas interpretações dessa mesma lei, da idolatria, do abuso das práticas exteriores, do abuso das cerimônias, das ostentações, das virtudes aparentes e aos cheios de falso zelo, desviando-se dos ensinamentos e cheios de formalismo religioso. Kardec ressalta que a lei divina não pode se contradizer. E Jesus nos leva a conceber Deus
numa realidade amorosa, elevada, bondosa, justa e misericordiosa, nos libertando do medo, da vingança, pois o amor de Deus não pode se dar sem o amor a Deus e ao próximo. Mas também que os benefícios da lei devem abranger a todos os seres, já que Deus não é de um determinado povo. Logo, todo privilégio é abolido e todos somos objetos da mesma solicitude de Deus, Deus Pai, Criador e doador da vida. Mas se faz necessário que a lei de Deus seja cumprida e praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, seus desenvolvimentos e suas consequências. Pois de que serviria estabelecer a lei se fosse privilégio de alguns ou de um só povo? Todos somos filhos de Deus. A lei é para todos. Lembremos que os mandamentos dados a Moisés trazem o germe da moral cristã. A orientação divina chega à humanidade em todas as épocas e de acordo com o nível de entendimento e de moralidade de cada povo. Importa lembrar que os 10 mandamentos foram fruto da revelação divina, mas as demais leis, os demais itens, tiveram por finalidade combater os abusos e preconceitos de um povo indisciplinado, pois somente a ideia de um Deus terrível poderia impressionar aos homens daquele tempo. E será que nós ainda estamos nesse tempo, hein? Bom, eles esperavam um Messias dominador, superior. Não conseguiram entender a fala dos profetas, tais como Isaías, Jeremias, Miqueias e o próprio João Batista. Eles esperavam um Messias dominador, superior, né? E não um cordeiro cheio de amor e sabedoria que viria para iluminar os corações. E aí temos Jesus, o Cristo, simples, humilde, fraterno, o consolador dos aflitos e necessitados. A lei maior do amor, como um Deus justo, bom e misericordioso, dando um novo sentido à palavra de Deus. Entendimento, esperança, sabedoria, consolo, conhecimento, humildade, bondade, pureza da alma, do espírito e da vida. Logo, Jesus não veio destruir a lei de Deus, mas torná-la conhecida, dando cumprimento a ela. E o Espiritismo repete as mesmas palavras de Jesus. Que o Senhor Jesus seja sempre conosco, assim como os benfeitores espirituais de cada um de nós, e que essa espiritualidade amiga esteja e seja sempre conosco, velando-nos, protegendo-nos e amparando-nos. Paz e luz a todos.